Bem, uma boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Rafael Maffini, desembargador Roberto Fraga, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, saúdo o doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral, e saúdo também o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, e em nome de quem estou saudando a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. E uma saudação muito especial à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da pauta é uma prestação de contas 060-3285, na qual a União celebrou acordo com o candidato a deputado federal Josué Ferreira Rodrigues. A relatoria é do eminente desembargador Rafael Maffini, e eu passo, desde logo, a palavra ao eminente procurador eleitoral, doutor Fábio. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo os servidores da Corte, uma saudação especial à nossa audiência. Senhor presidente, nesse caso, muito simples, nosso parecer é favorável à homologação do acordo. Perfeitamente. Desembargador Maffini. Senhor presidente, demais integrantes da Corte, doutor Fábio, representando a Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Rogério, também em nome de quem saúda todos os servidores que contribuem para os nossos trabalhos. Me permite, senhor presidente, fazer duas referências rapidíssimas antes da proposta, da apresentação do meu voto. A primeira é uma manifestação elogiosa ao artigo publicado por Sua Excelência, o desembargador eleitoral Ronaldo, desembargador eleitoral Silvio Ronaldo. Então, quero parabenizá-lo pelo texto. E também uma saudação especial ao doutor desembargador Gerson Fischmann, que está na nossa audiência, fazendo dela mais uma razão pela sua condição de qualificadíssima audiência. Senhor presidente, eu encaminho voto aqui no sentido de homologar o acordo, porque preenchidos os requisitos todos para tanto. Perfeitamente. Colegas, eu observo que não há qualquer manifestação de voto contrário ao voto do eminente relator na rede, de modo que, se todos confirmarem os votos manifestados, então podemos proclamar o resultado nos termos do voto do relator. Estando todos de acordo, então proclamamos o resultado, prestação de contas 060-3285, homologar um acordo extrajudicial à unanimidade. O próximo processo da pauta é uma consulta 060-293, consulta apresentada pelo Partido Republicanos, por seu órgão municipal de Porto Alegre. A relatoria é do eminente desembargador Rafael Maffini, e eu passo a palavra ao ilustre procurador, doutor Fábio Venzon. Eminente presidente, renovando as saudações a todos. Nessa consulta, existe uma questão, uma preliminar, relacionada a quem seria parte nesse processo, né, para fins de verificar se seria parte legítima nos termos do regimento interno, enfim, da legislação que regula as consultas, junto ao TRE. Na inicial, consta efetivamente a referência a republicanos, circunscrição de Porto Alegre, por seu presidente municipal, o senhor José Amaro, também vereador da capital, mencionado isso, também vereador da capital. Mas a grande questão aqui é essa consulta é assinada por um advogado. Quem subscreve a consulta é um advogado. Então, para saber quem ele estava representando, nós fomos na procuração. E a procuração não foi passada pelo Republicanos, devidamente representado pelo seu presidente. Não consta isso na procuração. A procuração foi outorgada pela pessoa física de José Amaro Azevedo de Freitas, do vereador. E os poderes outorgados, inclusive, são nesse sentido, de representar os seus interesses. Interesses pessoa física. Em nenhum momento ali, a procuração foi passada pelos Republicanos. Então, nesse sentido, entendemos que houve apenas um equívoco,
mas, de certa forma, também a forma como foi redigida aquela parte inicial da petição inicial, a qualificação, me parece que dá a entender que ele gostaria, que ele também estava ali oferecendo a consulta na qualidade de autoridade, de vereador, quando ele menciona republicano, circunscrição, por ser o presidente também vereador da capital. Né? Nós conjugamos isso com a procuração, que foi outorgada em seu nome. Né? Ele sendo autoridade, a Corte, na consulta 88 e 88, entende que vereador é autoridade para fins de consulta. Então, seria a parte legítima. Se se entendesse que, na verdade, quem está ajuizando essa consulta, quem está propondo essa consulta é o Republicanos, aí não seria conhecido porque é diretório municipal. Né? Somente o diretório regional pode oferecer. Mas, veja bem, eu não entendo que o Republicano está oferecendo essa consulta porque o Republicanos não passou nenhuma procuração para a pessoa que subscreve a consulta. Então, a pessoa que subscreve não pode subscrever essa consulta em nome dos Republicanos, mas sim em nome da pessoa, de quem ele outorgou, que, no caso, é o vereador. Então, em virtude disso, nós entendemos que é parte legítima, que a consulta está sendo feita pelo vereador, e que é parte legítima, por isso, competente também o TRE para conhecê-la. Tem outro aspecto também em relação a essa consulta interessante, que diz respeito à questão de já ter iniciado a incidência da norma. Então, se já iniciada a incidência da norma, não seria possível o conhecimento da consulta. Nós entendemos da seguinte maneira. Aqui se questiona, tudo gira em torno do artigo 40, do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei das Eleições, que diz que a partir de 30 de junho do ano da eleição é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. A consulta foi oferecida, salvo engano, depois dessa data, de 30 de junho. Acontece que a Emenda Constitucional 107, ela expressamente modificou a data. Ela disse que a partir de 11 de agosto é que estaria vedado. Ela botou expressamente a data, a partir de 11 de agosto. E isso aqui, inclusive, por isso eu entendo que não se aplica a regra da desincompatibilização prevista na emenda, que diz que os prazos já iniciados estão preclusos e não vão ser reabertos. Por exemplo, alguém que já deveria estar desincompatibilizado em maio, o fato de ter mudado a data da eleição mudaria, porque normalmente é contado 6 meses, digamos, 6 meses antes da eleição, mudaria a data. Mas como ele já devia estar desincompatibilizado antes da emenda constitucional, não vai se prorrogar essa desincompatibilização. Ele tem que continuar desincompatibilizado até a data da eleição, de maio até 15 de novembro. Né? Assim que está previsto na emenda constitucional. Não iria haver uma reabertura do prazo. Isso em relação às desincompatibilizações. Mas, veja bem, não teria sentido se colocar um prazo no dia 11 de agosto se fosse para permitir que o prazo de 30 de junho continuasse até as eleições. Quando se colocou expressamente o dia 11 de agosto, foi exatamente para modificar a data do prazo. Então, 11 de agosto é quando inicia a incidência da norma. Aí vem uma outra questão. Inclusive, numa consulta passada, eu me manifestei no sentido de que o que interessa não é a data do ajuizamento da consulta, mas a data do julgamento. Se a norma já está incidindo no momento do julgamento. Então, assim, eu entendo que a consulta foi feita antes da incidência da norma. Que a norma passou a incidir no dia 11 de agosto. Mas hoje é dia 13 de agosto. Então, hoje a norma já estaria incidindo. Então, tentando fazer uma busca na jurisprudência do TRE, claro que foi uma busca até rápida, vamos dizer assim, não fica claro como é que o TRE tem entendido a respeito disso. Se o que interessa é a data do ajuizamento da consulta ou a data do julgamento. E parece que é a data do julgamento, porque a ideia é que a consulta ela seja feita para orientar em relação a condutas futuras, e não a condutas que já estão acontecendo. Né? E, nesse sentido, então, já está incidindo a norma. Desde o dia 11 de agosto já teria que estar afastado as pessoas que têm programa, na rádio, na televisão. Né? Então, em virtude disso, eu estou aqui, não é nem retificando o parecer, só porque como a data está diferente, né, eu estou acrescentando aqui, na verdade é uma forma de retificação, mas assim, em virtude do fato novo, que é a data em que está sendo julgado, né, para que não seja conhecida a consulta. Em virtude disso, em virtude do fato de já estar incidindo a norma neste momento. Bom, mas caso conhecida a consulta, rapidamente aqui, eu adentro aqui nas questões, nos 3 questionamentos trazidos, né. O primeiro questionamento era se essa vedação para que quem tem programa ou é comentarista no rádio, na televisão, continue com o seu programa a partir do dia, agora, 11 de agosto. A pergunta é, se essa vedação, ela é, de fato, aplicável, ou se ela é uma vedação que ela pode ser
se a emissora estivesse transmitindo de fora do Brasil, mas o programa fosse acessado, a transmissão fosse recebida em município aonde o apresentador ele é candidato, aqui no Brasil. Seria aplicado esse parágrafo 1º do artigo 45. Nós respondemos que sim, que se ele não se afastar, numa hipótese como essa, ele vai estar incidindo o parágrafo 1º do artigo 45, que diz que cancela-se o registro. Por quê? Porque a finalidade da norma é exatamente garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos. E o que interessa é saber se os eleitores do município estão tendo acesso a um programa que somente ele está podendo, quer dizer, que somente quem está na rádio e televisão tem esse acesso privilegiado aos eleitores, porque rádio e televisão tem um acesso grande junto ao eleitorado, né? E mais do que isso, haveria uma violação à isonomia, porque um radialista ou alguém que tem um programa na televisão no município, no Brasil, transmitido por uma emissora brasileira, teria que se afastar. E ele, porque a emissora está transmitindo de fora do Brasil, não precisaria. Então, não faria o menor sentido. Então, entendemos que sim, estaria infringindo a legislação eleitoral, caso não houvesse o afastamento do candidato ou pré-candidato, porque nós estamos ainda no período de pré-candidatura, do seu programa na rádio e televisão, ainda que transmitido de outro país. Segundo questionamento, pergunta se, apesar dessa necessidade de se afastar do programa na rádio e televisão, ele poderia, no tocante à rádio, continuar a realizar publicidade comercial de produtos e serviços. Entendemos se ele estaria infringindo a legislação eleitoral. Aqui nós respondemos que não estaria infringindo a legislação eleitoral. Vamos pensar alguém que está fazendo apenas a locução de um comercial. Mas ele não é nem comentarista, nem ele nem tem um programa na rádio, mas ele se afastou do programa que tinha e também não está na condição de comentarista, é apenas a locução de um comercial. Como também um candidato que fosse ator e tivesse um comercial na televisão, né? Não vemos na legislação nenhuma proibição. Então, diante disso, não havendo proibição na legislação, não nos parece que seria possível, por analogia, criar aqui uma proibição, inclusive com uma sanção tão grave como o cancelamento do registro. Então, não haveria violação, entendemos dessa maneira. Finalmente, a outra pergunta dele é se aquela mesma obrigação de se afastar, desde o dia 11 de agosto, se aplica para rádio e TV web. Rádio e TV web. Aqui nós respondemos que não haveria necessidade de se afastar da rádio e TV web. Por quê? Porque a legislação eleitoral, ela passou, a partir de determinado momento, a fazer uma distinção entre a propaganda ou as condutas, enfim, feitas através de rádio e TV e através da internet. Tanto é que foi revogado o parágrafo 3º do artigo 45, agora acho que foi em 2012, eu tirei aqui do meu resumo aqui a lei que revogou. Mas, enfim, havia uma norma anterior que fazia uma relação que meio que estendia para a internet, as vedações de rádio e televisão. E, na verdade, quando foi revogado esse parágrafo 3º do artigo 45, foi exatamente no sentido de dizer que são coisas distintas. E a gente tem, inclusive, dentro da lei das eleições, um capítulo específico para rádio e televisão e outro capítulo para a internet. E até em relação à pré-campanha, a gente tem um dispositivo ali, que é o 36A, inciso 1, que diz que o tratamento isonômico ele tem que ser dado na rádio e televisão. Ele deixa a imprensa escrita com um pouco mais de liberdade e a internet com um pouco mais de liberdade, né? Essa distinção talvez seja decorrência do fato de televisão e rádio estarem sujeitas à concessão do poder público, enquanto que essa rádio web, TV web não estão, como a imprensa escrita não está, então tem essa distinção. E também, talvez, porque se entenda que rádio e televisão tem um acesso mais disseminado, mais fácil. A pessoa está no carro, ela muda rapidamente de um rádio para o outro, enquanto que através da internet, em tese, a pessoa tem que fazer o link, enfim, tem todo um trabalho ativo por parte da pessoa, no caso do eleitor, para acessar, né? Agora, talvez, daqui para frente, comece a se entender até diferente, entender que a internet tem o mesmo acesso por parte do eleitor que a rádio e televisão, só que aí tem que ter uma mudança legislativa. Não é possível, através de uma decisão, de uma consulta, se criar a norma. Então, inclusive, como mencionei, né, é importante, inclusive, a cassação do registro, né? Então, diante disso, diante do princípio da legalidade, e porque a lei das eleições é que faz as distinções, inclusive tem um dispositivo que eu menciono, que é o artigo, eu acho que é o 57, que ele refere o que se entende por televisão, tocante de televisão. Ele fala UHF, VHF, então, TV web não está enquadrado dentro do conceito de televisão para aplicar o artigo 45, parágrafo 1º, que está no capítulo de rádio e televisão, não está no capítulo de internet. Então, em virtude disso, nós entendemos que
em relação a esse último questionamento, não há necessidade da pessoa se afastar da condição de comentarista ou de ter um programa na rádio ou TV web. Então, esse é o nosso parecer, pelo não conhecimento, porque já está incidindo a norma, mas se conhecida, respondendo afirmativamente o primeiro questionamento e negativamente os outros dois. Parecer. Muito bem. Então, com a palavra o eminente relator, desembargador Maffini. Senhor presidente, renovo a saudação que enderecei a Vossa Excelência antes, aos demais integrantes deste pleno. Também me permito uma saudação especial ao Dr. Fábio, cuja atuação nesse processo, em especial, e atuação em geral no nosso tribunal, é uma contribuição inapelavelmente relevante para cumprirmos a nossa função aqui. Esse processo, em especial, é um processo em que as intervenções do Ministério Público Eleitoral acabaram por impactar em mim bastante na construção das minhas convicções. Doutor Rogério também, demais assistentes. Certa feita, senhor presidente, eu ouvi de um grande jurista, por mim admirado, Marçal Justin Filho, que quando a gente vai escrever algo, quando vai falar sobre algo, qualquer que seja o discurso argumentativo, me parece que isso também vale para o discurso argumentativo de natureza judicial, é conveniente que confessemos as nossas ideologias. Se Vossa Excelência me pedir para eu falar sobre o Grêmio de Futebol porto-alegrense, é conveniente que Vossa Excelência saibam o quão colorado eu sou, para que possam fazer as devidas filtragens, os devidos exageros, inclusive por vezes retóricos, que ocorrem quando nós defendemos as nossas ideias. Eu faço essa observação porque, por convite que me foi feito por Vossa Excelência e pela desembargadora Marilene, eu pude, pela primeira ocasião, no Colégio de Corregedores, palestrar pela primeira vez sobre, já fiz isso em outras ocasiões, sobre a aplicação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 3.655, no direito eleitoral. E, naquela ocasião, eu mostrei a relevância do clamor que essa legislação endereça à necessidade de segurança jurídica, fundamentalmente fazendo no artigo 30 da LINDB, quando estabelece a necessidade de que tenhamos pareceres, consultas, instrumentos de consecução do ambiente de segurança jurídica. E, para mim, talvez a consulta ela seja um dos instrumentos mais aptos a equalizar a segurança jurídica e preservá-la nesse momento tão sensível que é o momento pré, ou pelo menos no contexto de uma eleição. Demais disso, senhor presidente, e você, mais objetivo que eu posso para fazer essas considerações, diante disso, eu solicito que Vossas Excelências me ajudem, porque eu estava debatendo comigo mesmo sobre esses assuntos, seja de admissibilidade, do conhecimento da consulta, seja da sua apreciação meritória, e eu percebi que o debate comigo mesmo estava sendo muito pouco produtivo, me faltava parceria qualificada para esse debate comigo mesmo, razão pela qual o debate com Vossas Excelências é muito mais proveitoso, certamente. A segunda confissão ideológica que eu gostaria de fazer aqui é uma lembrança de um fato que é um dos tantos motivos pelos quais eu me orgulho de estar nessa composição e de vivenciar a história um pouco do Tribunal Regional Eleitoral. Certa feita, o CNJ formulou uma consulta para entidades que quisessem fazer estudos sobre a efetividade ou inefetividade da execução fiscal. E, por uma das questões, vamos dizer assim, umas ironias do destino, quem venceu esse certame foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Direito, num projeto capitaneado pelo professor César Saldanha, que tem a sua peculiar tese da hexapartição de poderes. E, naquela ocasião, senhor presidente, ele mostrou que o que faltava para fins de efetividade do... Vossas Excelências me ouvem? Perfeitamente. Bom, é que eu tive um probleminha aqui na internet. Naquela ocasião, a conclusão do relatório do doutor César, professor César,
é que o que faltava à execução fiscal era o que sobrava à Justiça Eleitoral, que é justamente, talvez, uma forma mais racional de equacionamento da divisão de funções estatais. Tá? Está me ouvindo, vereador Mafini? Congelou um pouco a imagem e o som. Tá, vereador Mafini? Sim, o último meio minuto da sua manifestação não gravou. Pode repetir o último meio minuto? Pois não. Já me encaminhando para o fim, então, dessas considerações introdutórias ou preliminares. Naquela ocasião que o CNJ buscava a compreensão do porquê que era tão inefetiva a execução fiscal, o trabalho feito pela URGS, aqui pela Faculdade de Direito, apontava pela, vamos dizer assim, falta na execução fiscal daquilo que, na verdade, sobraria à Justiça Eleitoral, que é justamente uma peculiar forma de equacionamento das funções estatais. A Justiça Eleitoral, ela é, ao mesmo tempo, jurisdição, ela é, ao mesmo tempo, legislação, ela é, ao mesmo tempo, administração, e talvez isso é que lhe confira efetividade. Bom, feitas essas considerações introdutórias, eu me deparo, então, aí trago a Vossa Excelência a primeira questão, que, inclusive, se Vossa Excelência me autorizasse, senhor presidente, eu gostaria de destacar, que é a questão do conhecimento. Aí eu começo por reconhecer aqui a questão, conheço a discussão proposta pelo doutor Venzon, mas, embora eu não tenha preparado isso no voto, farei essa complementação, eu recordo que esta corte, ela utiliza como baliza não o momento, para fins de antecipação da vigência da norma, não o momento do julgamento, mas o momento do ajuizamento da consulta formulada, a razão pela qual eu não acato, com a vênia ao doutor Fábio, eu não acato essa preliminar. Me concentro mais na preliminar, senhor presidente e demais colegas, de legitimidade, vamos dizer assim, ou cabimento, e essa questão, eu gostaria de explicar a Vossa Excelências o que é o problema nuclear da admissibilidade. A procuração, ela tem os seguintes termos, e nisso eu estou concordando com o Ministério Público Eleitoral. José Amaro Azevedo de Freitas, aí toda a qualificação dele, vírgula, ainda na qualificação, vereador nesta capital, outorgante de poderes ao advogado descrito abaixo. Aí eu pulo o nome do advogado e vou para os poderes. Por este instrumento particular de mandato, o outorgante, o vereador, nomeia e constitui o outorgado seu bastante procurador para representá-lo. Para representá-lo. Judicial e extrajudicialmente, podendo, para tanto, requerer e patrocinar para a defesa de interesses, para que lhe outorga de forma ampla e geral, bem como para solicitar consulta em matéria de direito eleitoral ao egrégio Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul. A procuração, senhor presidente, ela é muito clara que ela é outorgada pelo vereador para representar o vereador na formulação de uma consulta. Por um deslize, senhor presidente, e eu não vou qualificar sequer como algo grave, na hora de formular a petição de endereçamento, aqui a petição de endereçamento faz menção a republicanos, diretório municipal. E a primeira leitura que eu tive, que, aliás, é a primeira proposta de encaminhamento de voto que levei ao conhecimento de Vossas Excelências, era de que não se poderia conhecer a consulta. Por quê? Porque, primeiro, eu não poderia confundir pessoa física ou jurídica, o partido com o vereador, e, em segundo lugar, porque ainda que eu pudesse cogitar dar a peça vestibular, endereçar a consulta ou destinar a consulta a uma formulação feita por um partido, seria o diretório municipal, de modo que, e aí eu abro parênteses, porque não se trataria de uma ação propriamente, um instrumento propriamente jurisdicional, não se poderia cogitar
de emenda da inicial. Então, não se poderia cogitar de emendar a inicial por dois motivos. Primeiro, porque não adiantaria a emenda da inicial, uma vez que quem poderia formular consulta seria o diretório estadual, do qual, ou para o qual, ou em relação ao qual o vereador não teria poder de presidência. Então, essa foi a primeira leitura que eu fiz. Todavia, excelências, por dois motivos eu superei essa minha compreensão, aliás, por vários motivos, um deles a provocação do Dr. Benzon, um parecer que foi juntado aos autos, mas por outros dois motivos também em especial. Primeiro porque, se não é jurisdicional a ponto de eu não poder usar de emenda ou de determinação de emenda da inicial, que natureza terá? Tem um pouco de receio de cravar a natureza administrativa da formulação de consulta, mas se não é jurisdicional, é administrativa. E se é administrativa, sobre esse instrumento recai o princípio do formalismo moderado, de modo que não se me permite deixar de conhecer o documento por um equívoco de preenchimento do formulário da petição inicial. Então, esse é o primeiro motivo. Tá? E quem determina a aplicação do formalismo moderado é, dentre outras coisas, o artigo 2º da Lei 9784, a Lei Federal de Processo, não teria nenhum problema nisso. Mais disso, excelências, eu fico pensando, e aqui com o cuidado daquela confissão de ideologia favorável à consulta, se esse instrumento, que é um instrumento balizador de segurança para o comportamento das pessoas que vão, de algum modo, se imiscuírem no circuito eleitoral dos próximos dias, deixará de ser recebido porque talvez tenha havido um equívoco não imputável a quem formulou a solicitação de consulta. E eu extraio isso novamente da procuração. A qualificação não menciona partido, a qualificação menciona o vereador, a qualificação indica na procuração o vereador. E mais do que isso, os poderes ali referidos, eles são poderes para representá-lo, representar o outorgante. E representá-lo na formulação de consulta perante o TRE. De modo que, excelências, não sei se a técnica que Vossa Excelência vai aproveitar, vai utilizar aqui, é aproveitar esse momento para fazer o destaque. Eu sugeriria que fizéssemos o destaque. Eu estou encaminhando aqui o voto no sentido de conhecer da consulta, de não acatar a alegação de destemporaneidade da sua apreciação, porque o balizamento que eu entendo correto adotar é o do momento do ajuizamento, que foi 13 de julho, bem verdade que posterior a 30 de junho, mas bem verdade que muito antes de 11 de agosto, também deixar de reconhecer a preliminar de ilegitimidade ou algo que valha, conhecendo, portanto, a consulta, senhor presidente. Colegas, então vamos, conforme proposição do eminente relator, destacar a preliminar, e eu observo na rede que os colegas, pelo menos preliminarmente, lançaram um voto na rede. Diante das manifestações dos colegas, eu consulto se algum dos colegas quer fazer manifestação oral ou se nós podemos só ratificar os votos já declarados na rede, acompanhando o eminente relator, de forma que aí passaríamos ao exame de mérito. Senhor presidente, pois não. Presidente, inicialmente, minha saudação a Vossa Excelência, que eu faço extensivo à Corte, na saudação ao nobre procurador eleitoral, doutor Fábio, ao doutor Rogério, saudação ao doutor Gerson Fischmann, que nos escuta ou nos assiste. Recebo todos, pois, um abraço desse magistrado. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator, senador Rafael Mafini, por dois motivos. No primeiro momento, a questão da consulta. Me parece que a consulta, e eu já manifestei isso em outra sessão dessa corte, me parece uma ferramenta bastante democrática. Parece bastante democrática. Mas, na prática, eu tenho alguns senões a esse instrumento. Eu acho, sim, também que é um procedimento preponderantemente administrativo, mas os seus efeitos, a sua decisão, a decisão à consulta, sendo positiva ou negativa, me parece que traz um caráter de jurisdicional. Então, fica uma coisa meio híbrida, é administrativa no início, mas a decisão à consulta cria uma espécie de jurisprudência
Então, fica um negócio meio vago, assim, né? Então, peço ver o eminente relator por discordar dessa simpatia, entre aspas, a esse instrumento, mas está aí, temos que trabalhar com ele, vou continuar trabalhando com eles, com esse instrumento, com essa ferramenta. Né? E a segunda escusa, eminente relator, né? Nesse momento processual do julgamento, senhor presidente, estou muito inclinado a não conhecer da consulta, muito inclinado a caminhar pela ilegitimidade. Vejo com bons olhos essa retificação da autuação, mas é um precedente bastante importante para essa corte. Nós aqui, ex officio, de ofício, retificarmos o polo ativo de uma consulta, me parece um pouco preocupante por abrir um precedente muito forte, muito grande a essa casa. Então, senhor presidente, se a presidência me permitir, eu vou propor uma pequena discussão sobre o tema, sobre a questão preliminar da legitimidade ou não. Se os colegas não concordarem com a discussão, eu peço vênia para aí sim proferir o meu voto. Mas que estou muito inclinado, e repito, nesse momento do julgamento, devido a ver o eminente relator, a abrir divergência para dizer que eu não conheço da consulta pela ilegitimidade ativa. Perfeito. Então, proponho uma pequena discussão, senhor presidente. Senhor presidente? Claro que está aberto o regime de discussão, mas então passo a palavra ao eminente desembargador Arminio da Rosa. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o desembargador Silvio pelo seu excelente artigo, e é uma preocupação do desembargador Silvio, não? Com essa participação das candidaturas femininas, que é uma realidade, é tema preocupante pelo que enseja em termos de desvios, e é uma situação rotineira, embora há pouco tempo na casa posso ver isso, e um desprestígio em relação à condição feminina e à sua representação no nosso processo eleitoral. O desembargador Silvio tem sido um paladino nessa luta aqui, né? Inclusive em termos de votação, já em um caso aqui neste Tribunal Regional Eleitoral, onde se colocava exatamente uma deturpação nos recursos destinados às candidaturas femininas. Quero também fazer uma saudação, eu vou ser breve, ninguém se assuste, ao desembargador Gerson, que está nos assistindo, e a quem vou propor algumas instigações intelectuais que o tema propicia. Por outro lado, em relação ao desembargador Maffini, quero cumprimentá-lo, não apenas pela sua condição intelectual, mas pela sua bravura. Porque vir falar do Internacional depois desses 8 grenais tem que ser um carbonário italiano aqui perdido nos Pampas, né? Só posso atribuir a isto, né? Mas, senhor presidente, o voto do desembargador Maffini me lembra, e acredito que Vossa Excelência chegou a participar desses julgamentos no órgão especial sobre as ações diretas de inconstitucionalidade e a questão da representação, legitimação dos municípios na propositura das ADIs. É que nós sabemos, por definição constitucional, que o legitimado é o prefeito para propor ação direta, e não o município. Então, o que ocorria? Infelizmente, já vem reduzindo. O prefeito passava o mandato e o procurador, e parece que é o caso, ao redigir a inicial, colocava o nome do município. Mas o legitimado para propor ação direta, no âmbito estadual, é o prefeito. E no federal também isso se repercute. E não a pessoa jurídica que ele chefia. E o tribunal, durante anos, discutiu nesses casos se a procuração passada pelo prefeito era suficiente, era regular, legalizava, embora a inicial da ação direta estivesse em nome do município. E se discutia até se era possível abrir prazo para que a inicial fosse emendada, passando a constar o prefeito e não o município. E a procuração era passar pelo prefeito.
Mas é aquela história, aquela formação, parte é a pessoa jurídica e não o órgão. Mas, no caso da ação direta, é o órgão, é o chefe do executivo municipal. Acredito que Vossa Excelência deve ter participado de alguns julgamentos. E quando passei a integrar o órgão especial, me surpreendeu que, notadamente, processualistas e ilustres processualistas eram radicais nisso. Sempre entendi o processo como não correspondendo a uma estrutura de concreto armado, mas algo flexível, dúctil, instrumento, não em si mesmo. Não é? E essa instrumentalidade das formas jurídicas apanha todos os ângulos do direito, todos os âmbitos do direito. Administrativo, eleitoral, civil, processual. E, felizmente, né, e muitas ações diretas foram extinguidas, foram extintas, exatamente por esse dado, ao meu sentir, inteiramente menor, que é o que me parece que ocorre no caso. Não há nenhuma dúvida, pela procuração passada, o proponente é o vereador. E nós temos, sim, que entender o processo não como um fim em si mesmo, mas como algo instrumental. Ele serve ao direito e não se serve do direito. Não é? Depois vem a questão da natureza da consulta eleitoral. Na sua obra sobre processo eleitoral, o ministro Nery da Silveira lhe aponta a natureza administrativa. Mas, ao julgar o recurso de mandado de segurança 21.185, o Supremo afirmou a sua natureza normativa. E, aliás, era um caso muito parecido com o que hoje se discute. Tenho que, e aí a instigação que faço ao ministro Bador Gerson, a questão também se coloca em termos de definição sobre a própria natureza jurídica da jurisdição. Judicial é uma coisa, não há dúvida que a consulta é judicial. Jurisdicional é outra coisa. O Poder Judiciário exerce funções jurisdicionais, exerce funções normativas, quando expede seus regimentos internos, e tem funções administrativas. Na condição de presidente do tribunal, todos nós exercemos funções administrativas. Mas há uns segmentos da justiça que têm uma notável carga normativa e administrativa. A justiça envolvendo adolescentes é um caso. Os nossos juizados de infância e adolescência e juventude, eles têm uma carga normativa e administrativa fortíssima. Às vezes até exageradamente, todos sabendo aqueles casos folclóricos, chamados juízes de menores, né? Expedir resoluções proibindo o pessoal de ir da praça, ficar na praça, depois de certa lá, etc, etc. A justiça eleitoral é outra, e tem uma forte carga entre as suas atividades de administração e de normatização. A consulta, ela suscita, sim, indagações sobre a sua exata natureza jurídica. Vejam que vozes ilustríssimas, ora colocam como administração, ora colocam como normatização. A meu sentir, passa muito pela definição que dermos de jurisdição. Se ficarmos atrelados àquele conceito de jurisdição carnegutiana, resolução de conflitos de interesse, lide como conflito de interesse, bom, aí não é jurisdicional. Mas se atentarmos para vozes igualmente respeitáveis sobre o conceito de jurisdição, significando realizar o direito objetivo, aí eu já não sei. Não é? É o caso da gestão voluntária, que muitos negam o caráter de jurisdição, né? E aqui nós tivemos uma voz altamente destacada em questionar que jurisdição voluntária seja mera administração, uma administração judicial de interesse, não é? E me refiro ao professor Ovídio. A questão desses atos, como a consulta, se não estariam incluídos num conceito mais amplo de jurisdição. De qualquer maneira, e aqui faço uma pequena observação ao desembargador Tomafini sobre a execução fiscal.
que é algo que eu tenho me preocupado e levei quando integrei o Conselho Nacional de Justiça. A execução fiscal corresponde a quase metade do nosso processo. Delas, nem 10% frutificam. E todo erro está no excesso de atividade, que a atividade jurisdicional só deveria existir em termos de execução fiscal quando citado o executado e havendo bens a se constranger. Antes disso, é absolutamente inútil a atividade judicial na execução fiscal. Fica-se aí a expedir ofícios para lá e para cá, sem nenhum sentido, a tentar conciliações que às vezes vêm lá com 100 meses e os juízes não se seguram para mandar arquivar esses processos, e entenda a razão dos juízes. E assim, projetos da execução fiscal, quanto à execução fiscal, exatamente para fazer essa alteração. A intervenção judicial só se der a partir do momento em que ela pode ser útil. Uma das pessoas com quem falei a respeito disso, já encerro esse tema, mas faço atenção do Madonna Filho, foi o saudoso ministro Teori, que tinha exatamente essa concepção. E há projetos de lei aqui do Estado do Rio Grande do Sul exatamente visando isso. O problema foi que, em determinado momento, a Fazenda Pública se entusiasmou e quis ela fazer a penhora administrativa. E aí a ordem, com toda a razão, chiou. Não é? Quis-se muito e não se chegou a nada. Mas se nós tirarmos a execução fiscal de toda essa pré-fase, que perfeitamente pode ser realizada administrativamente, livramos os nossos fóruns de quase metade dos seus processos. É um sonho que tenho. Mas voltando. A natureza que se dê à consulta, de qualquer maneira, normativa, administrativa, jurisdicional, no sentido lato de jurisdição, ela não interfere, no caso, e aí, doutor Fraga, não é essa extensão, é uma situação de caso concreto, de uma procuração passada por um vereador, e que estamos a dizer, no caso, o proponente da consulta é o vereador, e não a sigla que ele integra. O que me preocupou foi a derradeira manifestação do ilustre doutor Venzon, sempre muito arguto, sempre muito preparado, quanto à incidência do direito superveniente, consagrado hoje no artigo 493 do Código de Processo. Aqui também uma instigação ao desembargador Jefferson. Nós sabemos a recepção pelo Código 73 do princípio do direito superveniente. Antes, o juiz julgava com base em quando a demanda se complementava. Uns diziam que no ajuizamento, outros quanto da citação. Irrelevantes alterações posteriores. O Código 73 adotou uma sistemática diferente, já no seu artigo 463, o 462, a memória já não me falha. Hoje, 493. A questão seria essa. Considera-se o direito como ele se encontra por ocasião da sentença, do julgamento. Bom, mas eu creio que tem que se ver a razão de ser desse impedimento. E ele e aqui o comum também de uma das preocupações do desembargador Fraga quanto à consulta, não é? Ninguém consulta por abstração. Consulta porque tem uma situação específica, concreta. E essa parece a razão de ser da temporalidade, não? Evitar que, já iniciado o jogo, se possa obter alguma definição da Corte Eleitoral. O que levaria aqui, no caso, não houvesse essa razão, esse óbice, quando a consulta foi ajuizada antes. Não se está buscando aqui, no ajuizamento da consulta tempestivo, alguma inclinação da Corte Eleitoral já no curso do jogo. E não é o caso, evidente, mas imaginemos situações em que a mora se atribua ao judiciário. Né? Ficaria prejudicado o proponente dessa resposta? Então, pedindo desculpas de todas as vênias à extensão do voto, né? Mas alguns temas são muito gratos, né? Lembrando assim, os 20 anos de magistério,
eu estou acompanhando integralmente o eminente relator, não é? Que é um aluno que deu bem, né? É bem melhor que o mestre, né? Que saiu bem melhor que o modesto professor. Está sem áudio, presidente. Perfeito, obrigado. Colegas, antes de prosseguir na demais coleta de manifestações ou de votos, para quem quiser já antecipar o voto, eu queria só, aproveitando a oportunidade que me confere o eminente desembargador Armínio, o eminente desembargador Silvio Moraes, em trazer esse tema tão importante, que é da participação feminina nas eleições, e que o desembargador eleitoral Silvio Moraes hoje publicou no jornal Zero Hora, e que eu, inclusive, já tive a oportunidade de cumprimentá-lo por isso, mas quero trazer um pequeno acréscimo, um dado, que esse tema tem sido uma das preocupações do nosso Tribunal Regional Eleitoral, e eu tenho, em reiteradas manifestações à imprensa ou a participações em videoconferências que tenho feito na condição de gestor, manifestado que nós vamos celebrar, e já estamos preparando, já temos contato com a área da comunicação do Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral também faz isso, nós vamos celebrar 4 campanhas grandes que são fundamentais à orientação do eleitor e à participação do eleitor nas eleições de 2020. Uma delas é justamente a participação feminina. Eu só lembro aos colegas, muito rapidamente, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e o doutor Rogério Vargas pode me corrigir se eu estiver enganado, que a participação feminina no eleitorado é superior à masculina, ou seja, é superior a 50%. No entanto, todavia, a média da participação feminina nos cargos públicos é apenas de 15%. Então, isso já demonstra esses percentuais por si só, uma manifesta desproporção e uma manifesta falta de participação feminina, aonde a mulher deveria estar, por sua inteligência, por sua sensibilidade, por sua competência, como tem nos demonstrado, não só aqui no Brasil, como até na direção de importantes países do hemisfério. Então, além dessa campanha que o Tribunal Superior Eleitoral vai abraçar e estimular, nós teremos também campanhas para estimular o voto consciente, a participação do jovem, né, principalmente do jovem do voto voluntário, que vem reduzindo a cada eleição, e das fake news. Então, apenas só para trazer essa informação, no sentido de complementar o quanto é importante esse tema trazido pelo desembargador Silvio Moraes, hoje de manhã, o quanto ele é importante, o quanto é ilustrante, que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul vai se ocupar com esse tema como uma das campanhas prioritárias. Bem, colegas, prosseguindo, antes de colhermos o voto sobre a preliminar, eu gostaria de saber se algum dos colegas quer se manifestar em termos de discussão, de regime de discussão, ou se já podemos, o desembargador de Efentéria. Pois não, desembargador. Pode falar. Eminente presidente, eminentes demais integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, a quem parabenizo pelo parecer exarado, o ilustríssimo doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, estimados servidores do TRE, a assistência em geral, um abraço especial ao doutor desembargador Gerson Fischmann, que acompanha essa sessão, e também um abraço especialíssimo, sem tautologia, sem repetir todos os elogios que já foram tecidos, aos quais eu me associo, ao desembargador Silvio, pelo artigo hoje publicado na imprensa. Eminente presidente e meus colegas, é extremamente difícil, né, contrapor posições externadas pelo desembargador Maffini, contrapor um voto proferido pelo desembargador Maffini, sobretudo
quando a ele se associa o desembargador Arminio, né? É uma tarefa hercúlea e quase que uma ousadia. Mas, enfim, apesar disso, eu procuro e preciso, obviamente, ser fiel às minhas convicções. E eu começo dizendo o que já foi repetido pelo desembargador Fraga, e me reportando às suas falas anteriores, que eu já vejo com muitas restrições, e por isso eu entendo que o tribunal também deve restringir ao máximo o conhecimento dessas consultas, embora eu não possa negar-lhes legalidade e juridicidade, porque estão previstas na legislação eleitoral. Mas vejamos que neste caso que nos foi trazido, se nós olharmos bem a formulação, só falta o nome da pessoa, porque a situação elencada ali, a situação supostamente hipotética, é evidentemente um caso concreto. Evidentemente um caso concreto, né? Dada a especificidade da consulta. É uma situação muito peculiar, muito particular, né? Dificilmente nós enfrentaremos aqui, ou enfrentaríamos, agora não vamos enfrentar mais, uma consulta nesses termos, de um radialista que é de uma rádio situada numa cidade fora do Brasil, mas que transmite para dentro do Brasil, que é ouvida no Brasil. Poxa, isso é de uma especificidade que não vai ser encontradiça assim, de uma forma tão a miúde, tão fácil, né? Então só falta o nome do candidato ali, mas ou da pessoa a quem se refere a consulta. E outra coisa que me chama a atenção também é que, se tratando de uma consulta voltada a essa situação, com essa ambiência geográfica, né? Um radialista de uma rádio estrangeira que é captada em cidade limítrofe brasileira, aí vem o diretório ou o vereador de Porto Alegre, que não é uma cidade fronteiriça, né? Formular essa consulta também me chama me causa um pouco de estranheza. Claro que são aspectos que não são jurídicos, são aspectos que não são propriamente relevantes para o deslinde que nos cabe conduzir hoje aqui nesse julgamento, né? E indo então ao ponto, indo ao que interessa, eu começo dizendo que eu compreendo muito bem a fala do desembargador Arminio, né? Eminente processualista, no sentido de que o processo é, obviamente, um instrumental para viabilizar a aplicação do direito material, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E, nessa medida, o formalismo exagerado não encontra espaço, né? Ou não deve encontrar espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu aduzo, humilde, modestamente, que eu inicio dizendo que a procuração é um documento que, embora indispensável, né, obviamente indispensável para a propositura de qualquer ação, inclusive da consulta, o teor da procuração não integra o texto da inicial. Eu não consigo enxergar essa possibilidade, né, de se transpor o texto da procuração para dentro da formulação posta na peça vestibular. E vejo que esse tratamento a que se inclinam respeitosamente, digo, o desembargador Maffini e o desembargador Arminio, a mim são como uma fungibilidade, por assim dizer, impropriamente, usando um termo impróprio, né, de um aproveitamento exagerado de um ato processual que para mim foi mal encaminhado, né? Vejam bem que a figura do vereador incluída no rol dos legitimados já é um alargamento trazido pela jurisprudência, né? Colocando o vereador dentro dessa caracterização de autoridade, né? As autoridades são legitimadas a propor as consultas perante os tribunais. Então, houve um alargamento pela jurisprudência admitindo o vereador. Mas, para mim, está muito patente ali que essa consulta, na verdade,
foi formulada pelo diretório, e o diretório não tem, o diretório municipal não tem legitimidade a teor da lei, e eu creio que, por assim dizer, me perdoem a utilização do vocábulo, seria um paternalismo, né, da corte, paternalismo pretoriano, né, nós admitirmos essa interpretação tão ampliativa, tão favorável a esse equívoco processual que, para mim, está muito evidente. Nessa medida, e pedindo vênia, rogando vênia, as mais respeitosas vênias ao desembargador Maffini e ao desembargador Arminio, eu divirjo do voto no que atina ao conhecimento da consulta e me inclino pelo não conhecimento da consulta, pelos termos que acabei de expor. O senhor está sem som, presidente. Aquele ato jurídico, quando eu disse, gente, quando disse que... Desculpe, eu tiro o som aqui porque tem uma obra aqui perto, então, para não perturbar os colegas, eu fico tirando o som, depois acabo esquecendo. Mas eu dizia, colegas, que já estamos suficientemente esclarecidos em termos de voto e da discussão, e eu vou, então, passar a colher os votos sobre a preliminar. E se algum colega, evidentemente, quiser agregar alguma fundamentação no seu voto, poderá fazê-lo sem dúvida alguma. Mas só em regime de discussão, penso que já podemos encerrar, porque já ambas as posições já foram suficientemente esclarecidas e fundamentadas. Bem, nós temos, então, o voto do eminente relator, o desembargador Maffini, conhecendo da consulta. O próximo a votar é o desembargador Roberto Fraga, mantém sua posição de não conhecer... Com a devida verosimilhança relator, eu não conheço, voto por não conhecer da consulta. Perfeitamente. O desembargador Gustavo também já adiantou, não está divergindo, está não conhecendo. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, reitero, me associo aos cumprimentos já realizados. Acho que a discussão foi muito boa e confesso que o desembargador Gustavo trouxe os argumentos bastante interessantes e eu também peço licença ao relator, mas eu vou divergir. Eu não conheço da consulta. Não conheço, perfeito. O próximo a votar é o desembargador Arminio da Rosa, já antecipou que está... Já votei. Está conhecendo. E o próximo voto, então, é do desembargador Silvio Moraes. Senhor presidente, minha saudação na sua pessoa, que estendo a todos os integrantes da Corte. Quero agradecer a deferência do desembargador Arminio, a sua, de todos os colegas com relação ao artigo. De fato, eu tenho presenciado e me preocupado muito com essa questão feminina na política e nas minhas ações, tanto no tribunal quanto no COPEG, no Conselho dos Advogados que integram os tribunais, eu também tenho trabalhado muito com esse tema. E me preocupa, é uma preocupação e acho que é um dever nosso, enquanto vinculados à Justiça Eleitoral, fazermos esse trabalho. Sexta-feira começa a propaganda intrapartidária, em que os candidatos efetivamente vão sustentar as suas propostas para tentar se eleger, e eu tenho notado que, principalmente, as mulheres têm ficado fora desse cenário, talvez, em grande parte, por desconhecimento, e por isto o meu interesse e a oportunidade que eu enxerguei de ter feito o trabalho, que estou muito feliz com ele e agradeço as deferências que foram feitas. Eu quero dizer que também estou muito feliz, desembargador Arminio, ouvi-lo, porque também a vida inteira, enquanto advogado, sempre entendi o processo como o meio para a realização do direito, ou seja, é aquela via pela qual se devem conduzir os atos regulares e válidos para que se obtenha uma sentença justa. E, nesse viés, é que eu também fico muito acalentado por esta razoabilidade na interpretação.
eu antecipo que eu estou votando no sentido de acolher a consulta, em particular porque sempre fui muito simpático à consulta. Eu acredito que quando o órgão que diz a lei é consultado, é porque o jurisdicionado realmente quer uma segurança com relação àqueles atos. E sempre pensei que, além da árvore, nós precisamos sempre tentar vislumbrar a floresta. Vejam, se ele não consultar e se, eventualmente, ele venha a ser banido do pleito porque não se desincompatibilizou no devido tempo, nós estaríamos aí frustrando, é claro, que lá na frente virá a substituição do candidato. Mas, veja bem, nós frustramos todos os atos de uma pré-campanha, de uma campanha regular, a quem, no amanhã, será tirado do processo quando, se o órgão competente tivesse até, quero invocar, também tenho trabalhado neste tema, o princípio da cooperação. Cabe a nós, na nossa condição de magistrado, cooperarmos neste entendimento com um abrandamento. E vejam bem, do civil, em relação à letra da lei, eu penso que devemos interpretar muito mais efetivamente a manifestação de vontade. O próprio Código Civil diz isto. Quando nós pensamos na teoria das nulidades, hoje se deve aproveitar todo e qualquer ato tanto quanto possível. E isto eu vejo se comungando com a interpretação do processo nos moldes trazido pelo desembargador Armínio, e de sorte que eu, lendo, eminente desembargador Maffini, a sua justificativa, a razoabilidade ontem, hoje, novamente, eu estou, então, votando, eminente presidente, no sentido de que seja conhecida a consulta e antecipo que votando também no mesmo sentido do eminente relator. Acho que o tribunal deve se manifestar nesse sentido com o mais acendrado respeito a todos aqueles que entendem diferentemente. É como voto. Muito bem. Então, só para... Não tá, agora estou com som. Só para, então, relembrarmos a votação, nós temos 3 votos pelo conhecimento: o relator, desembargador Armínio e desembargador Silvio. E temos 3 votos divergentes, no sentido de não conhecer, que é desembargador Fraga, desembargador Gustavo e desembargador Thompson Flores. Confirmam os votos? Perfeitamente. Então, diante do empate, cabe ao presidente, então, proferir o voto de desempate. E eu, sem me alongar muito, já que ambas as posições foram suficiente e cabalmente sustentadas, ponderáveis de ambos os lados, eu penso que a questão, por se ser uma questão processual e ficar bem claro que a consulta foi encaminhada pelo vereador José Amaro Freitas, entendo que, na mesma linha do eminente relator e pedindo vênia à douta divergência, entendo que a consulta deva ser conhecida para que o tribunal adentre ao mérito da questão, da questão da consulta. Então, renovando vênia aos votos divergentes, estou por acompanhar o eminente relator, Rafael Maffini, por as razões que Sua Excelência trouxe no seu voto e ratificadas aqui no voto oral, e com os acréscimos dos desembargador Armínio e Silvio Moraes. Então, conhecida a consulta por maioria de votos, devolvo a palavra ao eminente relator para seu voto de mérito. Senhor presidente, eu gostaria de endereçar a todos, e me parece que isso é
é algo que podemos reconhecer, sem se tornar elogio em boca própria, mas endereçar a todos uma congratulação especial pelo nível e qualidade dos argumentos que esse debate nos propicia, né? E qualquer que fosse a posição vencedora, me parece que essa mesma característica ficaria bastante evidente. No mérito, senhor presidente, eu saliento aqui a primeira, vou ser bastante objetivo, bastante rápido. Primeira questão, são 3 questões que são endereçadas. No caso de um pré-candidato X de um município qualquer Y, que seja apresentador de uma rádio com sede de um país limítrofe ao Brasil e que tenha se descompatibilizado de suas funções conforme o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda constitucional número 107, e é retransmitida em cidade brasileira em que será candidato, esse candidato estaria infringindo legislação eleitoral? Bom, senhor presidente, aqui a questão orbita ao redor daquela regra, esculpida no artigo 45, parágrafo 1º da Lei 9.504, que diz que a partir de 30 de junho do ano de eleição é vedado emissora transmitir programa que tenha participação como apresentador ou comentarista pré-candidato. A grande questão é que o momento que atravessamos, essa emergência de saúde pública de importância internacional que vem nos assolando desde o início do ano, fez com que também o processo eleitoral sofresse os impactos da pandemia, que culminaram esses impactos com a promulgação da emenda 107, que realmente estabelece algumas balizas, inclusive de natureza temporal, como não poderia deixar de ser, e, fundamentalmente, o seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, diz que a partir de 11 de agosto, para vedação às emissoras para transmitir programas por apresentador ou comentarista, etc. e tal. Aquele mesmo comando normativo do artigo 45, parágrafo 1º, ele eu diria, substituído pelo comando em espécie, em razão da pandemia, do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda constitucional número 107. Excelências, existe aqui, colegas, uma opinião, né, de uma pesada pena doutrinária que o nosso tribunal reconhece merecidamente como relevante, por exemplo, que é a opinião do doutor Zílio, no sentido oposto, mas que escreveu um artigo doutrinário sobre o tema, juntamente com Edson de Rezende Castro, que é outra pena pesada, né, utilizada por todos nós. Sei que essa temática é uma temática que gerou dúvidas na nossa qualificadíssima assessoria, tá? Todavia, excelências, eu tenho para mim que a questão ela se resolve de um modo bastante singelo por 2 motivos. Primeiro, porque o comando normal 45, parágrafo 1º da Lei 9504 de alguma forma, não recepcionado para a eleição específica de 2020 em razão da promulgação da regra contida no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda constitucional número 107. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, assim não fosse, estar-se-ia diante de uma situação em que teríamos um abre e fecha de janelas de participação que seria, na minha opinião, inadequado para o momento como estamos vivenciando. E como se assim não bastasse, aqui eu diria, nós fizemos, eu sei que o argumento de interpretação histórica não é costumeiramente prestigiado, mas nós fizemos uma espécie de análise da tramitação do processo legislativo que culmina na promulgação dessa emenda, e entendemos que a interpretação mais adequada, fundamentalmente porque não podemos confundir afastamento com desincompatibilização, e me parece que aquela regra que fala dos prazos já preclusos diz respeito à desincompatibilização. Então, na linha do parecer do Ministério Público, e só a esta linha, somando o fato de que hoje foi apreciada a matéria no Tribunal Superior Eleitoral com a exclusão da data de 30 de junho do calendário eleitoral, tal como provavelmente será publicado em resolução de amanhã, tá? Ou talvez disponibilizado no Diário de Justiça, no Diário Eletrônico de hoje, o fato é que aquela data que outrora para as outras eleições é 30 de junho passa a ser a data de 11 de agosto. Tá? Quanto à questão de se tratar de rádio, de emissora estrangeira, tá? Eu confesso também que, tanto quanto provocou o desembargador de Fenteller uma certa perplexidade, eu também fiquei pensando aqui, seria
um caso concreto, ou seria aplicável a casos concretos de Quaraí, de Livramento, de Chuí, enfim, mas eu não encontrei, ainda que nós tenhamos uma fronteira muito extensa, eu não encontrei precedentes do nosso tribunal, mas encontrei precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, até porque também é outro estado que tem fronteira próxima ou parecida com a nossa nesse particular, e lá se reconheceu que a vedação seria da mesma forma tratada em relação a isso, né, em relação a países estrangeiros. Então, assim, a minha proposta de voto aqui, meu voto aqui propõe como resposta à questão 1 o seguinte: o pré-candidato, apresentador ou comentarista que não se afastar da realização de programas em rádio e televisão transmitidas no Brasil, ainda que a emissora tenha sede em país limítrofe, no prazo de até 11 de agosto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 45 da lei, combinado com o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da emenda da Constituição 107, está sujeito, no caso de escolha de convenção partidária, ao cancelamento do registro de sua candidatura e ao pagamento de multa, sujeitando-se à emissora a penalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 45. Essa é meu encaminhamento de voto para a primeira questão. Aqui, senhor presidente, eu acho que eu não vou destacar, eu vou apresentar as três propostas e depois acho que a votação é feita também em bloco. A segunda pergunta é, caso esse mesmo candidato em um município qualquer, que é apresentador, enfim, a questão que envolve a realização de publicidade comercial, tá? Eu estou aqui também na linha do parecer do Ministério Público Eleitoral, respondendo negativamente, no sentido de que não há vedação do 36A da 9504 para que um pré-candidato realize publicidade comercial transmitindo no Brasil. Tá? E, por fim, senhor presidente, sendo bastante objetivo, a questão que envolve a desincompatibilização, vamos dizer assim, caso o candidato X de município Y, que é apresentador de rádio e TV web, né, ou seja, por meio digital, não tendo se descompatibilizado suas funções conforme estabelece o artigo tal, estaria infringindo a legislação, também na linha do que o parecer do MP eleitoral propõe, eu voto no sentido de responder essa consulta nos seguintes termos: não é aplicável a vedação prevista a programa veiculado exclusivamente por meio através de rádio ou TV pela internet. Concluo só, senhor presidente, dizendo que essa última questão foi a que talvez mais tormentosa me pareceu, porque eu comecei a lembrar que eu vi o Fla-Flu do campeonato carioca pela TV Flu, pela Flu TV, né? E o primeiro jogo, então eu diria assim, eu concordo com a ideia, não como jurista, como, vamos dizer assim, profissional do direito, não como magistrado eleitoral, como cidadão, dizendo que talvez a legislação eleitoral devesse se ocupar disso. Tá? Mas como nós não somos aqui os legisladores, e o papel de normatização via interpretação que a consulta contempla não nos permite infringir a legislação eleitoral, a minha resposta é negativa, embora reconheça como cidadão que devêssemos, talvez, como legisladores que são os integrantes do Congresso Nacional, cogitar esse tipo de problema para as eleições futuras. Esse é meu voto, senhor presidente. Atenção, senhor presidente. Desembargador Roberto Fraga, obrigado. Senhor presidente, inicialmente peço ver ao desembargador Silvio por não tê-lo saudado aqui sobre o seu artigo. Muito pertinente o tema, a abordagem excelente. Fica como falsa desculpa, porque eu já fiz isso via WhatsApp antes das 7 horas da manhã. Mas receba meus cumprimentos em público aqui. Senhor presidente, número o acompanhamento de relator, senhor presidente. Muito bem. Desembargador Gustavo. Renovadas as saudações, senhor presidente, no mérito estou plenamente de acordo com o eminente relator. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio. Senhor presidente, primeiro tem que se corrigir uma injustiça. Não é? O desembargador Marfino lembrou lá as cidades fronteiras com o Uruguai, mas tem a Itaqui do meu pai lá com Alvear, se cansava de ouvir as rádios da Argentina, uruguaiana, a São Borja do Josimar e Libres. Quem anda por aquela BR-470 ali entre
uruguaiana e está aqui, vai ouvindo atrás da Argentina, né? Que entram bem melhores que as brasileiras. Vai ver que é o caso, né? Então, tem muita gente que pode estar nisso aí, né? Do Uruguai à Argentina. E estou acompanhando o eminente relator, inclusive com essa inquietação, né? Realmente, a web é uma situação que terá que ser regrada, porque com o tempo ela vai, se não substituir, mas vai avançar em muito sobre a mídia tradicional. Inteiramente de acordo com o eminente relator. Desembargador Silvio Moraes. Só lembrando que Dom Pedrito é também ao lado do divisa com o Uruguai. Presidente, eu também integralmente com o desembargador Mafini. Meus cumprimentos, desembargador, pelo voto muito bem trabalhado. Muito bem. Então, proclamando o resultado da consulta 060-0293, por maioria, com voto de desempate do presidente, conheceram da consulta, tornando sem efeito o despacho de determinação de retificação da autuação, para manter como parte consulente o vereador José Amaro Azevedo de Freitas, vencido o desembargador Roberto Fraga, Gustavo Diefenteller e Thompson Flores, que não conheciam. No mérito, por unanimidade, responderam de forma afirmativa quanto à primeira indagação e negativa em relação às demais, nos termos que constou no voto do eminente relator e que integrará o acórdão, não havendo necessidade aqui de reprodução. Mas vai fazer parte da tira a conclusão, o dispositivo do voto do eminente relator. O próximo processo e último processo da pauta, colegas, é uma prestação de contas que o Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, de Tupãssi do Sul, ofereceu o recurso contra a sentença do juízo da 103ª Zona Eleitoral. O processo é o recurso 060-0003 e a relatoria é do eminente desembargador Roberto Fraga. Passo a palavra, então, ao doutor Fábio Venzon, pelo Ministério Público. Eminente presidente, renovando as saudações, gostaria inicialmente até de parabenizar a Vossa Excelência pelo artigo do dia 9 de agosto, artigo não, entrevista no Jornal do Comércio, que eu estava lendo agora há pouco, e também ao desembargador Silvio pelo seu artigo, preocupado que é com essa temática das candidaturas femininas, né? Uma ação afirmativa que, infelizmente, ainda não surtiu seu efeito, em parte, talvez, também pelas fraudes que a gente vem combatendo, né? A Justiça Eleitoral também vem combatendo essas fraudes, né? Mas, infelizmente, não vem surtindo seu efeito. Diria até que, talvez, a melhor solução fosse disponibilizar cadeiras específicas para as mulheres, né? Cotas, assim, elas teriam as cadeiras, 30% de cadeiras lá seria de um dos gêneros, 70%, no mínimo, um dos gêneros, 30% acabava com esse problema. Mas, dito isso, excelências, vou adentrar aqui na questão do recurso e do nosso parecer. Os autos veiculam pedido de regularização de contas julgadas como não prestadas, e, na verdade, é recurso em virtude de uma decisão de primeiro grau que deferiu, entendeu que estavam regularizadas as contas, mas aplicou a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário sob o entendimento de que houve uma irregularidade relacionada à não abertura de conta bancária. Isso no exercício de 2010. Então, vem esse recurso. Na verdade, até salvo engano, a sentença até acho que julgou desaprovadas. O correto não é julgar desaprovadas ou aprovadas. Na regularização de contas partidárias, de contas julgadas não prestadas, não se desaprova ou aprova, apenas se defere a regularização e se aplicam as sanções. No caso aqui, de qualquer sorte, a questão é a sanção que foi aplicada, né? E alega, inicialmente, a nulidade da sentença por omissão na fundamentação. Nós não verificamos isso, entendemos que a sentença enfrentou os argumentos e trouxe ali, explicitou suficientemente as razões
reputou necessárias à formação de seu convencimento. A agremiação alega que seria aplicável ao seu caso o disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.096 de 95, com a redação trazida pela Lei 13.831 de 2019. Esse dispositivo, com essa mudança de redação, passou a entender que partidos que não tivessem movimentação financeira não precisavam abrir a conta outros recursos, eles precisam abrir a conta de fundo partidário, a conta relacionada ao valor que tem sido disponibilizado para a política de apoio às mulheres, a participação feminina, mas a conta outros recursos, que é aquela relacionada às doações que recebe, ela não é necessária abertura mais, desde que não haja movimentação financeira. Então, ele diz que é isso, não houve movimentação financeira, não há prova nos autos de que tenha havido movimentação financeira, efetivamente, e que se aplicaria. Né? Nós entendemos que ele diz que se aplica por causa do artigo 3º da Lei 13.831, 2019, que diz que as suas disposições se aplicam às prestações de contas ainda não transitadas em julgado, de exercícios anteriores. Né? Aqui é certo que nós não estamos numa prestação de contas mais, né? A prestação de contas, houve julgamento de contas não prestadas e pedido de regularização não é uma prestação de contas. Mas ainda que se entenda, porque afinal de contas pode se aplicar sanção, ainda que se entenda que fosse passível a aplicação desse artigo 3º nessa situação, certo é que não é possível, sob pena de violação ao princípio da igualdade, uma regra de direito material passar agora especificamente para aqueles que não tiveram as contas julgadas, beneficiá-los. Porque outros partidos foram sancionados, tiveram suas contas desaprovadas, porque não abriram a conta bancária no momento, no exercício respectivo, quando a legislação ainda exigia essa abertura de conta bancária, mesmo que não houvesse movimentação. Né? Então, nós temos julgados aqui da Corte, eu citei um no parecer, do exercício de 2013, até um exercício posterior, aqui a 2010, desaprovando as contas, por quê? Porque não foi aberta a conta bancária, ainda que não tivesse tido movimentação, né? E aplicando sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Então, a aplicação dessa norma de direito material ao caso violaria frontalmente o princípio da isonomia. Então, entendemos que não, que a regra é a regra do exercício, da época que está em vigor em 2010. Nesse sentido, a permissão para não abertura de conta bancária para quem não teve movimentação financeira somente surge, não é nem essa lei, que essa lei coloca na lei dos partidos políticos, mas ela surge mesmo no artigo 6º, parágrafo 1º da resolução TSE 23432 de 2014, aplicável, portanto, a contar do exercício 2015. Então, aqui nós estamos falando do exercício 2010, aplica-se o regramento anterior, que era a resolução de 2004, a 21841. Né? Enfim, a resolução 21841 de 2004, que exigia abertura de conta bancária, mesmo que não tivesse havido movimentação. Da mesma forma, em relação à sanção aplicável, porque no pedido de regulação de contas, como mencionado, e havendo irregularidade, se aplicam as sanções. Né? Senão a pessoa deixaria de prestar contas para depois entrar com pedido de regularização, porque não seriam aplicáveis sanções, então não faria sentido. Então, realmente, se aplicam as sanções no pedido de regularização de contas, como é o caso aqui. E as sanções também têm que ser, são regras de direito material, têm que ser as sanções aplicáveis à época. Então, à época, nós tínhamos a redação do artigo 37 da Lei 9.096, que previa para qualquer tipo de irregularidade a sanção de suspensão de cotas do fundo partidário. Por isso, o juiz aplicou essa sanção, seria a sanção aplicável. Eu aqui, talvez, vou fazer uma retificação no parecer, ou pelo menos uma complementação, na verdade. Ele não questionou no seu recurso a pena, se a pena estava adequada ou não. Né? A sanção de suspensão foi por 12 meses, foi por 1 ano. E na própria jurisprudência que eu juntei, a sanção aplicada foi 1 mês, suspensão de cotas do fundo partidário. E vendo a Lei 9.096, verifiquei que o dispositivo do artigo 37, que passou a prever a aplicação do princípio da proporcionalidade e tal, ele é de 2009, então até anterior a esse exercício. Né? Então, em princípio, claro, ele não recorreu disso, né? Por isso mantive ali meu parecer pelo desprovimento, porque não trouxe essa questão, mas eu, até por dever aqui de honestidade, realmente, nesse caso, a sanção parece um pouco excessiva em relação à irregularidade, que, diga-se passagem, para exercícios posteriores, inclusive, deixou de ser tida como irregular essa conduta. Dito isto, esse é o nosso parecer. Muito bem. Desembargador Roberto Fraga, relator. Presidente, renovando as regras, né?
entendo pela parte final da manifestação do Dr. Fábio que a seu parecer modificado vai no mesmo sentido que o meu voto aqui, senhor presidente. Tá? O meu voto aqui, eu ia ler alguns trechos, face essa manifestação do Dr. Fábio, eu vou apenas pular minha intenção de leitura, dizendo apenas que aqui que a situação particular, que a suspensão perdura por 7 anos, já perdura por 7 anos, a não participação no fundo partidário, né? É um pequeno município do Panci do Sul, né? Que possui aproximadamente 1.700 habitantes. Então, senhor presidente, para não me prolongar, aspas, diante do exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade, enumero para dar provimento ao recurso para definir o pedido de regularização das contas do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Tupanci do Sul, exercício 2010, e afastar a desaprovação das contas e a determinação de suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário nos termos da fundamentação. É como encaminho voto, senhor presidente. Desembargador Gustavo. Renovadas as saudações, senhor presidente, acompanho o voto do eminente relator. Desembargador Thompson Flores. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Armínio da Rosa. Também, senhor presidente. Desembargador Silvio Moraes. Também, presidente, com o relator. Perfeito. Então, proclamando o resultado do recurso 060... Desembargador Maffini, faltou o desembargador Maffini, presidente. Ah, perdão, desembargador Maffini. Falei demais na sentada anterior, mas eu tenho a falha, que é perfeitamente compreensível, se não justificável, mas em razão do voto já proferido na rede, mas, evidentemente, que temos todo o interesse em ouvir Vossa Excelência. Então, desembargador Maffini, por gentileza, seu voto. Não, eu acompanho o relator, só me permite fazer uma brincadeira. Imaginei que pudesse ser algum tipo de censura em razão daquela omissão lastimável de não ter referido a fronteira com a Argentina ali, e todas aquelas cidades que foram mencionadas pelo desembargador Armínio, que compõem a região metropolitana de Santa Maria. Então, peço escusas pela omissão. Mas igual acompanho o relator, senhor presidente. Eu tranquilizo o colega dizendo que não houve, de modo algum, essa intenção, até porque eu, como porto-alegrense, estou bem distante da fronteira e só vou na fronteira por carinho, por gostar realmente das regiões fronteiriças, seja com o Uruguai, seja com a Argentina. Então, certamente não foi essa a intenção, foi uma falha mesmo na composição. Bem, colegas, então o recurso 060-003, por unanimidade, rejeitaram a preliminar de nulidade e, no mérito, deram provimento ao recurso ao efeito de deferir o pedido de regularização, afastando a desaprovação das contas e a determinação de suspensão do recebimento dos recursos do fundo partidário nos termos do voto do eminente relator. Vencida a pauta, colegas, cabe anunciar que a nossa próxima sessão será na segunda-feira, próxima, 17 de agosto, às 14 horas. Agradeço muito a participação de todos, parabenizo os advogados pelo excelente congresso que se realiza, que ontem eu tive o privilégio de poder participar da abertura, inclusive na qual o ministro Barroso fez novamente... Sem som, senhor presidente. Sem som, senhor presidente. Hoje o som está conspirando aqui, né? Mas chegaram, eu não sei que parte ele cortou, anunciando a próxima sessão, saiu? Saiu? Sim, Vossa Excelência falava sobre o ministro Barroso ontem. Ah, perfeito, tá, exatamente. Então, o ministro Barroso fez a abertura, uma manifestação sempre muito esclarecedora, e falando fundamentalmente sobre as eleições de 2020, mas também com alguns outros temas de interesse da advocacia, de modo que eu, então, parabenizo os colegas que integram a advocacia gaúcha.
por esse seminário tão bem sucedido que é. Então, colegas, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.